Olá, boa noite. Infelizmente estou tendo que fazer essa gravação porque não deu para sair som na nossa transmissão ao vivo, mas na próxima quarta-feira pode estar certo de que vai dar tudo certo, tá bom? Só mandando um abraço da minha família para você, um abraço carinhoso. Obrigado também pelo carinho de vocês. E nós vamos fazer o sermão aqui, vamos orar a Deus, vamos abrir a palavra, fazer o sermão, e eu espero que essa mensagem fale profundamente no seu coração. Antes eu quero dar um recadinho, que a igreja estará fechada nesse final de semana, mas no outro final de semana eu estarei com vocês, tá bom? Pregando aqui na igreja em Monte Azul Paulista. Esse próximo final de semana eu estarei em Viradouro, mas no outro estarei com vocês. Então lembre-se disso, nesse final de semana a igreja estará fechada, mas abrirá no outro. E para melhor organização nossa, nós estaremos fazendo o agendamento das pessoas que querem ir na igreja. Então se você quiser ir na igreja, você vai fazer o seu agendamento, tá? Depois nós vamos passar maiores informações, ok? Bom, o tema de hoje é a vantagem das desvantagens. A vantagem das desvantagens. Daqui a pouquinho você vai entender por quê. Vamos primeiro orar a Deus e pedir a bênção sobre sua palavra. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, mais uma vez estamos abrindo a santa palavra do Senhor. Por isso, pedimos que Teu Santo Espírito fale poderosamente e que cause as transformações necessárias para mudar a nossa vida e nos aperfeiçoar cada vez mais para uma vida de acordo com a Tua vontade. Que através da Tua palavra possamos sempre ter mais esperança, mais amor e mais fé. Que ao estudarmos as Sagradas Escrituras, estejamos sempre preparados para o glorioso encontro com o Senhor. Por isso pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu quero ler com vocês o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 32, vamos lá para o capítulo 32, verso 7. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 7, que diz assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. É um texto aqui fabuloso da palavra de Deus. Vamos compreender um pouquinho mais a mensagem desse texto para a nossa vida. Eu quero começar contando uma história de John Kennedy. Enquanto ele era senador pelo estado de Massachusetts, eu estou falando de 1954, ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir um problema de coluna. Passaria meses de cama. Então ele pensou, o que farei nesse tempo? E a ideia dele foi de escrever um livro. De fato, enquanto esteve de cama, ele escreveu um livro chamado Perfis de Coragem, no qual ele conta a história norte-americana de pessoas importantes para aquele país, modelos de encorajamento para estimular e inspirar a nação. Então esse foi a ideia dele, contar histórias de pessoas nobres do povo norte-americano, pessoas que se destacavam, para inspirar a vida de outras pessoas. Bom, se nós formos reparar na Bíblia, tem um livro que é mais ou menos isso.
o livro de Crônicas. Ele foi escrito com esse mesmo espírito. Encontramos nas histórias dessa porção da Bíblia esses perfis de coragem de pessoas que se entregaram completamente a Deus. São modelos espirituais que incentivam o povo de Deus em todos os tempos. O ambiente do verso de hoje, o verso que nós acabamos de ler, de 2 Crônicas 32, verso 7, é um ambiente totalmente adverso. Nós estamos falando do ano de 701 antes de Cristo. Naquele momento, um país muito potente chamado Assíria estava no poder. O pequeno reino de Judá está agora sendo ameaçado pela Síria, por esse poderoso império, com as suas tropas lideradas pelo feroz Senaqueribe, que avança devastando com tudo e com todos que ficam à sua frente. Nos registros dos feitos de Senaqueribe, tem um livro que tem os registros dos feitos de Senaqueribe. E nesses registros, que foram encontrados em 1845 pela arqueologia, naturalmente, constata-se que na campanha que ele fez contra Judá, estou falando de Senaqueribe, naturalmente, com o reino da Síria, ele nessa campanha, nesse trajeto para conquistar Judá, ele acaba conquistando 46 cidades fortificadas. Isso não era pouco, eram cidades muradas com exército, e ele foi derrubando uma a uma. E para vocês terem ideia, ele fez mais de 200 mil escravos nessa marcha rumo a Jerusalém. Ele parecia alguém invencível. Só para vocês lembrarem de que naquela época o reino de Israel havia sido dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte com as 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. Mas em 701 o reino do norte já havia sido derrubado pela Síria no ano de 722. O ano de 701 está na frente, porque naquela época a gente contava do maior para o menor. Então, 722, a Síria já tinha derrotado e devastado o reino do norte, onde Samaria era a capital. O rei Salmanaser havia destruído o reino de Israel. E agora só faltava o reino do sul para Israel ser completamente destruída e sumir da face da terra. Mas veja bem, então no ano de 701, Senaqueribe, Salmanaser já tinha passado, agora Senaqueribe, ele vai marchando vitorioso e com arrogância para cima do reino do sul. Parece invencível. A arqueologia descobriu que tem quadros gravados daquela época em barro, retratando a crueldade desse povo, os assírios. Os quadros apresentam cativos, pessoas escravizadas, com olhos vazados, mãos decepadas, com nariz perfurado, seja com anzol ou com argolas. Bom, essas são aqui algumas das atrocidades que esse reino fazia quando conquistava uma nação. Judá agora estava destruída mentalmente, estava esmagada pela ameaça desse terrível inimigo que se aproximava. Era a nação mais poderosa do mundo. Bom, na mente deles era uma questão de tempo até serem conquistados e passarem por tamanha humilhação. Deve-se lembrar, a gente tem sempre que se lembrar, não esquecer, que aquele mesmo país, aquele mesmo reino, havia devastado o reino do norte, como há pouco comentei. Então, não se esqueçam disso. Só faltava o reino do sul. Bom,
Assim, a história, pelo que nós estamos vendo, não estava do lado de Judá, não é? Todos os ventos eram favoráveis à Assíria. Ezequias, o rei de Judá, ele tenta apaziguar o inimigo. Ele tenta comprar o inimigo, enviando a Senaqueribe ouro e prata. Mas, como os irmãos sabem, a história, a estratégia de Ezequias não funcionou. Ezequias, finalmente, vendo a sua desvantagem, vendo que a situação está terrível para o lado dele, ele estende a sua mão ao Deus Altíssimo. Eu quero dar uma paradinha aqui para reparar algo nessa história importante. Quantas vezes nos deparamos com situações difíceis e que a nossa primeira opção é tentar resolver os próprios problemas ou fazer conchavos com pessoas que não são de Deus ou com situações que não são de Deus. A gente tenta resolver a nossa própria moda e quantas vezes isso não dá certo, né? Bom, aconteceu assim com o rei Ezequias. Senaqueribe era aquele grande rei todo poderoso da época, era o braço de carne, mas Deus era o braço todo poderoso, era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que poderia vencer qualquer batalha. E Ezequias lança a mão desse Deus todo poderoso. Bom, essa história me ensina de que, embora as situações pareçam desfavoráveis, tudo há um jeito para aquele que está com Deus. As circunstâncias podem até nos amedrontar. As circunstâncias podem até nos encurralar. Podemos nos sentir fracos, sem forças e impotentes ao que se desenha diante de nós. Mas, se lançarmos mão desse Deus Todo-Poderoso, com certeza Ele nos dará a vitória. Sabe, meu querido, eu não sei o que você pode estar passando na sua vida. E eu não sei o que você pode passar durante esse ano que está começando agora. Os problemas que podem acontecer na minha ou na sua vida, nós não temos controle. Mas uma coisa é certa: nós temos um Deus. Nós temos alguém que é maior do que qualquer um e do que qualquer problema. O meu desejo para você e para mim nesse ano é que lancemos mão desse Deus Todo-Poderoso. O exército da Síria, esse grande e potente exército, foi devastado pelo poder de Deus. Bom, se Deus foi capaz de salvar o povo de Israel, mesmo que no momento eles estavam afastados de Deus, mas no momento de necessidade lançaram mão desse Deus maravilhoso, então olhe, acredite numa coisa: mesmo que você estiver longe de Deus, mesmo que você tenha cometido alguma coisa de errado na sua vida, mesmo que você se sinta uma pessoa que não mereça os favores de Deus, saiba que Deus te ama e que Ele vai te livrar por amor a você. Não é pelo que você merece, não é pelo que eu mereço, porque na verdade, nessa terra, ninguém merece nada de bom, porque todos são pecadores e destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e merecem a morte. Então, na verdade, se Deus nos tratasse como nós merecemos, nós deveríamos ser mortos. Mas graças a Deus que Ele não te trata como você merece, nem a mim. Por isso, por mais que você se sinta indigno, estenda a mão para Deus, pois Ele está com os braços abertos para te receber e também te abençoar. Mesmo nos momentos difíceis, confie no Senhor. Mesmo que tudo pareça perdido,
Não desista desse Deus maravilhoso, porque Ele não desistiu de você. Deixe a tempestade passar. Tudo tem tempo de validade. Todas as coisas ruins desse mundo vão passar. E se você estiver com Deus, Ele te dará a poderosa vitória. Confie nele e que Ele te abençoe. Vamos orar. Santo e eterno Pai, eu não sei quem nesse momento está passando por tribulação, por momentos difíceis, mas o Senhor conhece a nossa vida. Tu sabes das necessidades, das lutas, dos choros. O Senhor sabe das angústias que temos passado. E nesse momento, nós só podemos nos debruçar em Tuas mãos poderosas. Por isso agora, quero colocar em Tuas mãos esse nosso querido irmão, essa nossa querida irmã, que está agora ouvindo. Por favor, Pai Celestial, pegue o problema desse irmão, pegue o problema dessa irmã e dê a vitória para ele. Que o Senhor possa confortar o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito nos dê a segurança e a paz que precisamos para sairmos vencedores destas aflições e dessas angústias que nos rodeiam. Confiamos em Ti e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Por isso, Pai Celeste, continue nos conduzindo e que muito em breve possamos nos encontrar contigo nas nuvens dos céus. Querido Pai, acima de tudo, preserve a nossa fé, preserve a nossa fidelidade ao Senhor, preserve o nosso amor a Ti, para que estejamos sempre ligados contigo. Dá-nos a Tua bênção em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma noite muito abençoada ao lado de Deus. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau!